E aí galera, boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Melodias e Riffs. Estamos ao vivo aqui para mais uma super aula ao vivo para todos vocês. E espero muito que essa aula venha ajudar cada um de vocês, porque de longe, galera, essa é a aula mais importante que eu vou estar trazendo aqui para vocês. Por que essa eu considero a aula mais importante de todas que eu já trouxe aqui para todos vocês? Porque o objetivo dessa aula é justamente ajudar vocês a tirar essas crenças limitantes que eu percebo que muita gente acaba tendo e que está te impedindo de conseguir ter resultado, que está te impedindo de conseguir iniciar e começar a tocar na sua igreja. Isso acontece, gente, por alguns motivos que a gente vai estar conversando e trabalhando na nossa aula aqui de hoje. Mas uma coisa importante que eu quero que vocês estejam claros e cientes sobre essa aula, porque que ela é a mais importante. Primeira coisa, tudo isso, todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, desde que a gente iniciou o nosso canal do YouTube, há mais de 5 anos atrás, todo esse trabalho tem um único propósito, que é tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus. Esse é o objetivo principal de tudo que a gente faz aqui, de tudo que a gente traz aqui para vocês. É que vocês aprendam para tocar na igreja. Ah, professor, mas eu quero aprender por hobby, ou eu quero aprender para mim estar me divertindo em casa, ou tocando por tocar. Não, gente, esse não é o objetivo. Inclusive, para quem não sabe, eu trabalhei com música durante a minha vida inteira e tem mais ou menos um ano e meio a 2 anos que eu estou trabalhando exclusivamente apenas com os meus cursos e com os meus alunos, que é com esse curso focado e direcionado para tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus. O meu foco principal durante todo esse tempo, esses 2 anos quase, é exclusivamente para ajudar vocês a se tornarem músicos melhores e músicos preparados para tocar no reino de Deus. Então, o objetivo principal de tudo isso que a gente está fazendo, trazendo aqui para vocês, é único e exclusivamente isso. Eu já dei aula durante muito tempo para pessoas que queriam aprender como hobby, queriam aprender para tocar uma musiquinha ou outra. Isso faz parte de cada pessoa. Tem gente que quer realmente aprender desse jeito, para lazer. Trabalhei durante muitos anos dessa forma. Mas o meu propósito, o meu chamado é muito maior do que isso e vai muito além disso. Um dia eu ainda vou contar um pouco mais da minha história aqui para vocês, já contei há muito tempo atrás, um pouco sobre isso, como foi essa transição, mas tudo foi encaminhando para que desse certo de eu estar aqui hoje, podendo ajudar cada um de vocês e podendo cumprir o meu propósito, o meu chamado, que é formar novos músicos, novos levitas para tocar no reino de Deus. Hoje em dia eu não dou aula para pessoas não cristãs, para pessoas que querem tocar músicas seculares, porque é um propósito que eu tenho no coração. E sabendo disso, se tudo isso que eu faço, todo esse trabalho, todos os nossos cursos, todas as aulas que eu trago aqui é focado e direcionado para vocês se tornarem músicos preparados para tocar no reino de Deus, a gente precisa resolver uma grande questão e um grande problema, um grande dilema, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje. Tenho medo de tocar na igreja, como resolver esse bloqueio? Por quê? Para quem não sabe, na próxima segunda-feira, agora dia 19, a gente vai iniciar 3 aulas que vai ser o nosso desafio da harpa cristã, que é um evento online 100% gratuito, onde eu vou estar ensinando para vocês alguns métodos que eu desenvolvi para você conseguir ter o resultado mais rápido possível e você estudar direcionado para você conseguir tocar na igreja. Quantos de vocês que não já tentaram aprender a tocar, mas seu professor não era preparado, talvez ele te enrolou e você acreditou que não era capaz de aprender mais? Ou talvez ele até tinha boa vontade, era um bom professor, estava conseguindo te instruir, mas o repertório que ele te ensinava não era um repertório cristão pelo fato de seu professor também não ser cristão. E ao invés de você estar aprendendo os hinos que você vai usar na igreja, você está estudando ou estava estudando músicas seculares, que não ia acrescentar em nada na sua vida e no seu aprendizado. Então isso acontece demais. Só que na segunda-feira, nesse nosso evento, que é o Desafio da Harpa Cristã, vai ser um evento realmente para mudar a forma de vocês ver a música e estudar para conseguir ter resultado. E eu já estou falando há algum tempo por que a gente vai estudar através dos hinos da harpa cristã,
porque eles são os melhores para a gente estudar. É os mais didáticos de todos que a gente tem. E o mais incrível são hinos atemporais, que você vai aprender agora, e você mesmo se levar um mês para aprender, 2 meses, 3 meses, esses hinos não vai sair de linha. Agora, se você começa aprendendo através dos hinos, por exemplo, evangélicos mesmo, mas os hinos que a gente chama de, como se diz a palavra? São os nossos hinos que não são os hinos os hinos da harpa cristã, são os hinos avulso que a gente chama. De cantores, qual que é o problema? Se você demora muito para tirar esse hino, ele sai de linha. Muitos de vocês já devem ter percebido que às vezes a gente tira um hino novo, passa 3 meses, passa às vezes 1 mês, o hino já saiu de moda, ninguém toca mais. Aí o tempo que você levou para aprender o hino, deixar ele bonitinho, quando você vai apresentar na igreja, ninguém está cantando mais esse hino. Por quê? Hoje em dia, a música está cada vez mais descartável. Por quê? Isso é justamente por conta de hoje em dia a gente ter os streaming de música. Antigamente, alguém lançava um CD, a gente ouvia o CD até cansar. Eu sabia a sequência das músicas, para vocês terem uma ideia, qual que era o primeiro hino, o segundo, porque eu ouvia até riscar o CD. Hoje em dia não, hoje em dia tem tantas músicas no celular, você acessa pela internet, você tem acesso a tantas músicas que elas se tornam obsoletas muito rapidamente. Então os melhores hinos que a gente tem é os hinos da harpa cristã. E mais um motivo de você aprender os hinos da harpa cristã também é que você tenha a oportunidade e a chance de já começar a tocar na igreja, porque esse é o propósito do nosso coração. Esse é o propósito de tudo isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, se você aprende a participar dessas 3 aulas que vai acontecer na semana que vem, vai entender como que funciona cada uma dessas técnicas, vai já sair tocando durante uma semana, vocês vão ter resultados que vocês não tiveram durante a vida de vocês. Vai ter mais resultado que você levaria mais de 1 ano para conseguir aprender o que vocês vão aprender em apenas 3 aulas. Vão entender o método MP10X, vão entender como que funciona o nosso método função TSD. Para quem toca teclado vai entender um pouco mais sobre a questão do encadeamento de acordes. Vocês violonistas e tecladistas vão entender sobre dedilhados. Vai ser muito incrível. Só que tudo isso é para vocês começarem a tocar na igreja. E a forma mais rápida vai ser através dos hinos da harpa cristã. Então, mesmo quem está começando do absoluto zero, se você se dedicar durante 7 dias, 1 semana, mesmo se você nunca relou a mão no instrumento, você já vai sair tocando pelo menos um hino. 1 mês, 2 meses, no máximo 3 meses depois, isso eu estou falando para quem não sabe nada, para quem ainda já tem um pouco de prática, ou já começou no instrumento, vai ter muito mais facilidade. Em 3 meses, no máximo, você já é capaz de tocar na sua igreja. Pensa que incrível que é. Só que você já pode começar através dos hinos da harpa cristã. Ah, professor, mas na minha igreja tem os outros hinos avulsos, o pastor canta alguns hinos, os irmãos pedem oportunidade e cantam um hino sem ter ensaio, não tem problema. Ensaia o hino que você vai tocar, que são os hinos da harpa cristã, resolve isso. Ah, mas e os hinos avulsos? Como não tem nenhum músico, por exemplo, na sua igreja que toca, se você começar tocando os hinos da harpa cristã, você já vai estar ajudando muito. Por quê? Na onde não tem músico nenhum, o primeiro que começa já vai estar ajudando muito. E aos poucos vocês vão pegando o jeito para conseguir estar se desenvolvendo e conseguindo tocar na igreja. Mas eu percebo que tem muita gente, alunos nossos, outras pessoas que nem são alunos ainda, e pessoas que já tocam um pouco e que ainda não começou a tocar na igreja, que já está mais do que preparado para tocar na igreja, mas ainda tem receio, tem medo. E vocês que estão começando do absoluto zero também, provavelmente vão passar por isso e vai ter que começar a tocar na igreja uma hora ou outra. Eu espero que seja o mais rápido possível, porque a obra de Deus, o reino de Deus, está precisando de músicos para estar tocando. E vocês são os futuros levitas. Então, eu quero que todos vocês comecem a tocar, a estudar, para conseguir se desenvolver. Mas como muita gente tem esse receio, tem esse medo de errar, então o tema da nossa aula vai ser em cima exatamente desse tema. Prestem muita atenção em tudo que vai ser dito aqui na nossa aula, porque eu quero que vocês saiam daqui transformados. Não adianta você entrar nessa live, assistir e não fazer sentido para você. Então prestem muita atenção, porque essa aula vai ser um divisor de águas na vida de muita gente. Quem ainda não deixou o seu like, gente, seu joinha, deixa o seu joinha, deixa o seu like. Compartilha essa live, já aproveita para compartilhar, porque como eu disse para vocês, essa é uma das aulas mais importantes de todas que eu já trouxe aqui para vocês. Eu tô meio sem voz, mas com certeza eu vou perder o restinho de voz que eu tenho. Tô com a voz bem cansada porque eu tô fazendo lives desde cedo, a gente fez 3 lives ontem, 3 lives hoje,
já gravei alguns vídeos, mas como essa aula é muito importante, eu não vou poupar o restinho de voz que eu tenho aqui para vocês, tá bom? Então vamos nessa, olha só. Muita gente chega para mim, inclusive eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram esses dias, tem muito pouco tempo, e eu fiz essa pergunta. Eu falei, e aí pessoal, qual a principal dúvida que vocês têm? Ou qual é a principal dificuldade e o que impede vocês de tocar na igreja? E é unânime. Normalmente as pessoas falam ou que é porque não está preparado, ou as que já sabem tocar um pouco falam que tem medo, receio de estar tocando na igreja. Por quê? Porque tem medo ou tem vergonha. Algumas pessoas vão usar o argumento que é tímido. Cada pessoa vai ter um argumento e uma desculpa para estar tocando. Então, só para vocês saberem, professor, como que eu sei exatamente se eu estou pronto, se eu estou preparado ou não para mim estar tocando na igreja? Essa é uma perfeita pergunta que vocês têm que sempre fazer. Como que eu sei se eu estou pronto ou não para mim começar a tocar na igreja? Primeiro, se você achar que a questão de estar pronto é você saber tudo sobre música, desculpa, mas eu tenho uma má notícia para vocês, porque música é infinita e não tem fim. Eu não sei tudo de música e nunca vou saber. E olha que eu já estudo há 20 anos, já fiz aula com vários professores, fiz uma faculdade em música, fiz 2 pós-graduação em música e eu não sei praticamente nada de música. Por quê? Porque ela é infinita, não tem fim música. Você pode passar o resto da sua vida que a gente nunca vai saber tudo sobre música. Então, essa questão de achar que para você estar pronto, você precisa saber a técnica tal, ou normalmente o argumento que as pessoas usam, ah, professor, eu acho que eu preciso saber tocar de ouvido para mim conseguir tocar na igreja. Também é mais um engano seu, não tem que saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. E como que eu posso afirmar isso? Porque eu, quando comecei a tocar na igreja, eu não sabia tocar de ouvido. Eu fui aprender muito tempo depois. Mas isso não me impediu de começar a tocar na igreja. Então, qual que é o estágio que eu tenho que estar para mim conseguir tocar na igreja? É muito simples. Você é capaz de tocar um hino apenas, inteiro, do começo ao fim? Professor, consigo tocar o hino do começo ao fim. Pronto, então você está mais do que preparado para começar a tocar na igreja. Por quê? Esse preparo e essa busca é infinita e tem que ser constante. Porque a gente tem que estar sempre em total evolução, em crescimento o tempo todo para tentar se desenvolver e aprender coisas novas, que é o que eu faço até hoje. Porque se eu estou tocando para Deus, então eu vou dar o meu melhor. Obviamente que o meu melhor hoje é muito melhor do que o de ontem. E amanhã eu quero estar muito melhor do que hoje. Daqui 6 meses eu quero estar tocando muito mais do que eu toco hoje. Daqui 1 ano eu tenho que estar muito melhor. Por quê? Eu estou em constante evolução e aprendizado. Por quê? Porque eu tenho a consciência que eu estou fazendo para Deus. E se é para Deus, eu tenho que fazer o quê? O melhor. E não fazer mais ou menos, ou meia boca, ou de qualquer jeito. Por quê? Eu dando o meu melhor, o meu máximo, já não é o suficiente para agradar a Deus. Mas Ele sabe do quê? Do nosso coração. E eu vejo que muita gente às vezes fala, ah, professor, que eu estou dando o meu melhor, o meu máximo. Aí você vai ver a pessoa tocando, ela está do mesmo jeito há 5 anos. Tocando exatamente do mesmo jeito, não evoluiu nada. Deus sabe do que? É do nosso coração. Então, independente se você está tocando simples, mas Deus sabe que é o seu máximo, o seu melhor, você está buscando conhecimento, está buscando evolução, melhorar cada vez mais, Ele sabe do seu coração. O que não pode é a gente permanecer exatamente do mesmo jeito o tempo todo. A gente tem que estar buscando conhecimento, melhorar, fazer o melhor para Deus, fazer com excelência. Então é esse que é o ponto crucial que vocês têm que entender. Se você é capaz de tocar um hino, você já é capaz de tocar na igreja. Mas eu vou tocar só um hino, professor? Sim, não precisa tocar todos os hinos ou o culto inteiro. Quantos depoimentos de alunos nossos que falou que a primeira vez que tocou um hino só? Você pode simplesmente ir lá na sua igreja e tocar um hino, o que você está preparado. Pede uma oportunidade, se na sua igreja tem essa possibilidade, ensaia um hino você cantando. Ou se você não gosta de cantar, mas sabe tocar, pede para algum irmão ou alguma irmã ensaiar com você. Aí você vai e apresenta o hino uma vez, porque dessa forma você já vai começar a criar experiência. Tocou aquele hino? Pronto, guarda seu instrumento. Depois você se prepara para tocar no outro culto 2 hinos, depois 3 e assim por diante. Quando você vê, você já está tocando todos os hinos que precisa.
Agora, esperar estar perfeito para começar, esquece, porque perfeito é só no céu, é só em Deus. Ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos. E é o amor de Deus que nos sustenta. Porque se não fosse o amor de Deus, a gente não seria nada. Então, tudo é para Deus, tudo é por Ele, para Ele. Então, se é para fazer o nosso melhor, dá o seu melhor na medida do possível. Porque se eu fosse pensar que eu tenho que estar perfeito para começar a tocar na igreja, eu nunca teria começado. Porque não é perfeito que eu toco. Ah, professor, mas eu tenho medo de errar. E é aqui que vai ser o tema da nossa aula. Muita gente chega e fala, professor, eu tenho medo de errar na hora de estar tocando, eu tenho medo de errar na hora que eu estiver cantando. Inclusive, eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando. O Laurindo falou ali, ó, eu tenho medo de errar na hora de estar tocando ou na hora de estar cantando. Qual que é o grande problema, gente? Eu quero que vocês entendam exatamente isso. Você está indo tocar para quem? Todos vocês que acham que tocar, que a gente tem medo de tocar e errar na hora, vocês têm que lembrar para quem que vocês estão fazendo. Algumas pessoas falam que tem vergonha, outras pessoas falam que são tímidas, outras pessoas falam que tem medo de errar. Isso tem a ver com um problema de autoimagem. Como assim autoimagem, professor? Isso tem a ver com a sua cabeça, com você mesmo, e não com as pessoas. Esse medo de errar que a gente tem é porque vocês estão pensando em quê? Estão pensando errado. Vocês estão pensando em começar a tocar, mas não para Deus, mas sim para as pessoas que estão lá. Porque você está preocupado em errar. Todos vocês que têm esse medo de tocar e errar, vocês estão com medo de tocar para quem? Para o povo. Ninguém fala, eu estou com medo de errar e Deus vai ficar muito triste. Não, vocês estão com medo ou com vergonha de quem é do povo que está na igreja. Mas aqui que está o grande problema. Porque o que a gente faz na igreja é para quem? É para as pessoas que estão lá assistindo? É para os irmãos? Não, a gente faz para Deus. Então você vai estar dando o seu melhor na medida do possível com o que você tem nas suas mãos hoje. Amanhã você vai estar melhor do que hoje. Daqui 6 meses você vai estar melhor do que hoje e assim por diante. Mas enquanto vocês estiverem com a cabeça no lugar errado, obviamente que vocês nunca vão conseguir. Esse medo que a gente tem de errar é medo do quê? De repressão das pessoas. Ah, mas o que o irmão vai estar pensando de mim se eu errar? Ah, os irmãos vão rir de mim. Ah, e se chegar lá na hora, eu for tocar e eu esquecer de um trecho do hino, o que os irmãos vão pensar? Mas quem diz que a gente toca para os irmãos? Tudo isso que a gente faz é em prol da adoração para Deus. Então a gente tinha que estar preocupado não com as pessoas que estão lá. A gente tem que estar preocupado com Deus. Porque esse trabalho que a gente está fazendo não é para nenhum dos irmãos, e sim para adorar a Deus. Então toda vez que vocês tiverem esse receio, ah, professor, mas e se eu chegar lá na hora e eu errar? Lembra que você não está fazendo para os irmãos. Tanto faz, tanto fez. E é exatamente isso que eu faço na hora de eu estar tocando. Porque quando eu vou tocar, eu estou indo adorar, apresentar algo para Deus. E as pessoas invertem as coisas. É a mesma coisa de quem chega e fala, ah, eu fui na igreja, só que o culto foi muito ruim. Como assim o culto foi muito ruim? Ah, hoje acho que o culto não foi muito bom, não. Não existe culto ruim, gente. A gente não vai para a igreja para ser cultuado, para ser ruim o culto. A gente vai prestar um culto a Deus. Então, a partir do momento que você tem essa consciência que você não está indo para receber aplauso de ninguém, de nenhuma pessoa, e muito menos crítica. Se você não está indo para receber aplausos, você também não está indo para receber crítica. Então, o que as pessoas falarem não faz sentido. Por quê? Quem acha que o culto foi ruim é porque está com a cabeça errada. A gente vai para a igreja para cultuar, para prestar um culto a Deus. E é a mesma coisa para tocar. Quando você vai tocar, você não está indo apresentar para os irmãos da sua igreja. Não é um show, não é uma apresentação para você se mostrar. E sim é uma adoração a Deus. Então, a partir do momento que você entende isso, tudo fica mais fácil. Porque o seu objetivo fica mais direcionado. E aí você vai esquecer de todas as críticas, você vai ouvir por um ouvido e vai deixar passar. E todo mundo começou errando. Ninguém é perfeito, até hoje eu erro, eu toco há 20 anos. Olha o quanto que eu estudei.
Até hoje eu erro. Obviamente que eu vou dar o meu melhor, eu vou me preparar o máximo possível, mas isso não pode ser um impedimento. Porque a partir do momento que vocês ficam travados e não começam a tocar, provavelmente é uma igreja que vai estar sofrendo ou que vai estar precisando de músico. É uma igreja a menos precisando de levitas, que vai continuar precisando de levitas. E você tem esse chamado. Ah, professor, mas eu não tenho dom. Ah, professor, mas eu não tenho esse chamado. Como não? Se vocês estão aqui, numa terça-feira, 10h30 praticamente da noite, se vocês têm esse desejo no coração de vocês de aprender a tocar um instrumento, é porque é um chamado de Deus. É porque vocês gostam, vocês têm esse desejo. Algum pai, eu sou pai novo, eu tenho uma filha de 8 meses, mas todos os pais e as mães que estão acompanhando aqui a nossa aula, vocês teriam coragem de pegar um chocolate, um doce, alguma coisa que você não tem o desejo de dar para o seu filho, mas você mostrar para ele, falar, olha só aqui meu filho, esse chocolate, e seu filho falar, me dá. Você tem coragem de mostrar para ele e não dar para ele? Eu acredito que não, né? Nenhum pai aqui é insano o suficiente de pegar um doce ou pegar algo que seu filho gosta, mostrar para ele e quando ele pedir você falar, não vou te dar e tirar. Você tem coragem de mostrar algo para o seu filho que você não quer dar para ele? Não. Agora imagina o nosso Pai, o nosso Deus. Vocês acham que ele ia colocar esse desejo no coração de vocês? Vocês terem essa vontade de aprender, esse desejo no coração de tocar para estar louvando a Deus e ele vai falar, não, você não tem talento. Não, você não nasceu para isso. Vocês acreditam nisso, gente? Que Deus teria coragem de fazer isso? Se nem nós, que somos seres humanos, temos coragem de fazer isso com o nosso filho, imagina o nosso Pai. Imagina Deus. Se vocês já estão aqui, é porque você já tem propósito de Deus na vida para se tornar levitas, para tocar no reino de Deus. Todos vocês que estão aqui já têm esse chamado. Então não precisa esperar mais nada. É só você fazer a sua parte. Obviamente que se você ficar parado com o braço cruzado e não fazer nada em prol do seu talento, obviamente que você não vai receber nada de Deus também. Porque o chamado ele já deu para vocês. Isso tudo, todo mundo que está aqui já tem. Basta você pegar a sua bênção. Mas obviamente que você precisa dar um passo para poder estar evoluindo, para poder estar se desenvolvendo, assim como fala na parábola dos talentos. Cada um tinha uma quantidade de talentos, um tinha 5, o outro tinha 3 talentos e o outro tinha 1. Cada um foi multiplicando, dobrando os seus talentos. O que tinha 5 dobrou e fez virar 10, o que tinha 3 dobrou, fez virar 6 e o que tinha 1 talento enterrou o talento. Talvez esse é o único talento que você tenha. E essa é a sua oportunidade de granjear esse talento e conseguir ter outros. Mas se você não fizer nada em prol disso, simplesmente enterrar e falar, eu não nasci com talento, eu não nasci com dom, que eu não consigo. Tem gente aqui que fala, é por conta da minha idade, é porque eu acho que eu já sou mais velho. O chamado é para todos. Deus não fala que é só para os jovens. Deus fala que é para todos. Todo o ser que respira louva ao Senhor. Se todo ser que respira louva ao Senhor e você já tem esse desejo no seu coração, enquanto você estiver vivo, esse talento está com você. Esse chamado ainda vai permanecer. Mas a gente precisa fazer alguma coisa em prol disso. E eu estou falando sobre isso, galera, porque é muito importante. Eu vejo muita gente que está patinando há muitos anos, que às vezes já até sabe um pouco, sabe tocar 10 hinos. Por que não começou a tocar na igreja ainda? Tem gente que está tentando aprender, já faz 1 ano, 2 anos, tem gente que tem mais de 5 anos. Eu falo 5 anos, gente, porque tem muita gente que fala que já está estudando há muito tempo e não consegue sair do lugar, não consegue evoluir. Por que não consegue evoluir? Vocês acham que é por falta de capacidade? Vocês acham que é por falta de dom? Vocês acham que é por falta de talento? Não. Por que então, professor? Justamente porque não buscou o conhecimento certo. Vocês acham que o que eu sei hoje eu teria adquirido se eu nunca tivesse estudado? Nunca tivesse meus mentores, nunca tivesse meus professores corrido atrás dos meus objetivos? Provavelmente não. Eu não estaria tocando nem 10%, não saberia nem 10% do que eu sei hoje. Isso é que eu estudo há 20 anos.
E se eu não tivesse buscado conhecimento, o que eu estaria culpando? Ah, eu não tenho dom, eu não tenho talento. E olha só, gente, o que fala na parábola dos talentos? O que tinha um enterrou o único talento que ele tinha, foi tirado dele, foi dado para o que tinha mais, para o que tinha 5 talentos. O que tinha 5 talentos, ele granjeou mais 5, ficou com 10 talentos, e ainda o único talento, que é aquele que tinha 1, enterrou, o Senhor deu para ele. Então ele ficou com 11 talentos. Agora para pensar, analisem bem. As pessoas dentro da igreja. Quem são as pessoas, que é muito fácil de você identificar, quem são os irmãos e as pessoas que estão realmente granjeando os talentos? E quem são as pessoas que estão enterrando o talento? É muito simples de perceber isso. Normalmente, presta atenção na sua igreja. Quem são as pessoas que mais trabalham? Quem são as pessoas que normalmente é diácono, é presbítero, normalmente ora, prega, às vezes é líder de um grupo, é regente de outro grupo, leva sopa para o pessoal morador de rua, às vezes toca. Aí às vezes a gente olha essas pessoas, esses irmãos, o que a gente pensa? Nossa, esse irmão parece que ele quer fazer tudo sozinho. O irmão não dá espaço para ninguém. Não é que o irmão não dá espaço para ninguém, é porque ele está granjeando o talento dele, e quanto mais talento ele granjeia, mais ele recebe. E as pessoas que estão só enxergando, só visualizando e criticando esses irmãos, são as pessoas que estão enterrando o talento. Então quem mais faz é quem mais recebe de Deus os talentos, porque vai granjeando. E quem menos faz são as pessoas que mais criticam. Ah, porque só ele quer fazer tudo sozinho. Ah, que ele não dá espaço para ninguém. É óbvio, ele está granjeando o talento. Ele não tem tempo para parar para ouvir as críticas das pessoas. Lembra aqui que eu falei para vocês? Se você vai tocar na sua igreja, não importa essa questão de medo, porque você está indo para adorar a Deus e não para ser adorado. É a mesma coisa esses irmãos. As pessoas criticam, falam mal, mas eles estão tão ocupados com as coisas de Deus que eles nem dão ouvido. Eles simplesmente continuam trabalhando do mesmo jeito e dando o seu melhor para o reino de Deus. Então, para você identificar quem são as pessoas que granjeiam os talentos, são as pessoas que mais fazem dentro da igreja. E as pessoas que enterram o talento, as que menos fazem e principalmente as que criticam. Porque são as pessoas que têm desculpa para tudo. Quantas pessoas que vocês não conhecem que são as pessoas que têm desculpa para qualquer coisa e sempre está certa? Ah, você precisa ajudar. Ah, não, eu não posso hoje. Ah, irmão, vamos limpar a igreja. Ah, eu não posso hoje. Tá muito complicado para mim, eu vou ter um compromisso. Aí alguém chega e fala, vamos entregar sopa para os moradores de rua. Ah, hoje eu não posso. Ah, vai ter vigília em tal lugar. Ah, hoje eu não posso. São as pessoas que estão enterrando o talento. São pessoas que não estão fazendo nada para o reino de Deus. E lembrem-se, qual que é a nossa função na igreja? A gente tem apenas 2 funções na igreja. A primeira e a principal de todas, adorar a Deus. Adorar a Deus unânime. Segunda função, servir a nossa igreja, servir a nossa congregação e servir aos irmãos. Então, se essas são as 2 principais funções que a gente tem dentro da igreja, que é a adoração e também servir o próximo, servir os irmãos, por que não se dedicar e dar o seu melhor, o seu máximo, para fazer um louvor bonito na sua igreja? Ah, professor, mas na minha igreja não tem nenhum músico, então você vai ser o primeiro a começar essa obra. E eu tenho certeza que a partir do momento que você iniciar esse trabalho, outras pessoas vão estar inspiradas por esse trabalho, por você ter iniciado, e também vão querer começar esse trabalho. Vão querer aprender a tocar um instrumento. Por isso que eu falo para vocês que é muito importante que vocês convidem outras pessoas para estar participando também do nosso desafio da harpa cristã. Porque vai ser um trabalho focado do absoluto zero para quem não sabe nada. Eu tenho certeza que tem muitos irmãos na sua igreja que tem esse desejo no coração de aprender, mas não sabe por onde começar. Se você chamar, convidar essas pessoas, muito delas vão começar. E não só você vai ser abençoado por essas aulas, por poder aprender, mas essas outras pessoas, esses outros irmãos também vão ter a possibilidade de aprender. E talvez na sua igreja não tenha nenhum músico hoje, mas vocês vão ser os primeiros a iniciar essa obra. Tem até um exemplo de uma aluna nossa que ela começou também do mesmo jeito. Com apenas 2 meses de aula, ela não sabia nada de música. Começou a estudar teclado, aprendeu com 2 meses, já começou a tocar na igreja. É até engraçado ela falando
Que ela falou que... Eu falei, mas você não ficou com receio? Ela falou, eu fiquei um pouco, mas eu fui assim mesmo. E comecei sozinha. E tempos depois, coisa de 3 meses depois, já tinha um baterista tocando com ela. E olha que era uma igreja que não tinha ninguém. Ela foi a primeira corajosa. Depois que você consegue desbravar e começar a tocar na igreja, as outras pessoas que também sabem um pouco, se encorajam. E aí ela começou tocando teclado sozinha. 3 meses depois, começou mais um baterista a tocar junto com ela. Tempos depois, mais uns 3, 4 meses, começou um violonista. Pronto, eles já têm uma banda formada na igreja deles, aonde não tinha nenhum músico, e hoje já tem uma banda completa. Por quê? Porque alguém tomou a frente para iniciar esse trabalho. Agora, enquanto ninguém toma a frente para iniciar esse trabalho, nunca vai ter resultado e nunca vai ter ninguém ali para começar esse trabalho. E vai ficar faltando músico, um olhando para o outro e falando, um dia Deus manda. Talvez Deus está mandando você começar esse trabalho. Só que você está esperando de outra pessoa. Só que Deus está esperando de você. E se você não começar esse trabalho, talvez nunca vai começar. Talvez você tenha que ser essa primeira pessoa para desbravar o lado musical da sua igreja, da sua congregação. Professor, mas na minha igreja já tem músicos. Na minha igreja já tem uma banda completa. Não tem problema. Se na sua igreja também já tem uma banda completa, nunca é demais. Quantas vezes eu tive que estudar e aprender outros instrumentos justamente por conta da falta de músicos. Para quem não sabe, meu primeiro instrumento que eu comecei a estudar foi violão. Hoje em dia, eu toco 4 instrumentos, que eu posso dizer que são meus instrumentos principais que eu consigo se virar em qualquer situação. Comecei com violão, eu estudei guitarra, algumas pessoas confundem, acham que violão e guitarra é a mesma coisa. Não é, gente, a técnica muda completamente. Obviamente que se você tocar guitarra do mesmo jeito que você toca violão, vai dar certo, mas a forma de tocar, de pensar no instrumento é diferente. Então eu aprendi primeiro violão, depois eu aprendi guitarra. Foi os 2 primeiros instrumentos que eu aprendi. Comecei a tocar na igreja, tempos depois tinha uma banda completa na igreja. O que acontece? Começou a faltar músicos. Cada vez mais faltando músico, e olha que tinha uma banda completa, só que os irmãos não iam. E eu percebi que o baixista não ia de jeito nenhum, mais faltava do que ia, porque começou a namorar, começou a faltar nos ensaios, começou a faltar nos cultos, e aí eu precisava assumir um outro instrumento. E olha que eu já sabia tocar violão, já sabia tocar guitarra, eu poderia ter ficado ali no meu cantinho, tranquilo. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou dando o meu melhor, se está faltando, então eu não vou fazer nada. Quanto a isso, não. Eu tinha que fazer alguma coisa. Por quê? Violonista e guitarrista tinha um monte na igreja, mas baixista faltava. Então eu busquei conhecimento, fui estudar, aprimorei e comecei a ajudar. Quando tinha o baixista, eu tocava violão. Quando tinha violonista, eu tocava guitarra. Só que depois eu comecei a perceber que começou a ter uma falha, uma falta de teclado na igreja. Os tecladistas faltavam bastante, tinha pouco. Minha mãe, inclusive, era uma das tecladistas, mas ela não tinha tanto tempo para poder ir para a igreja. E ela também não tinha tanta habilidade para tocar os hinos. E eu lembro que tinha muitas introduções. Ela tocava só para o coral e só para o grupo de jovens. Mas alguns outros grupos, por exemplo, das crianças, dos adolescentes, alguns hinos avulsos, os hinos dos Gideões, ela não tocava. E só tinha ela para tocar teclado e ela ainda não tocava para esses grupos. E aí o que eu pensei? Falei, não, tá faltando pessoas. Por quê? Tinha músico, mas às vezes não dava certo da minha mãe tocar um hino ou outro, não conseguia nos ensaios. Então o que eu pensei? Eu preciso aprender a tocar também. E aí foi quando eu comecei a me dedicar e buscar conhecimento, não ficar rodopiando, tentando descobrir sozinho o que já foi descoberto há muitos anos atrás, o que já foi criado há muitos anos atrás. Então, simplesmente eu comecei a estudar, me dedicar para me poder ajudar na igreja. E depois eu aprendi a tocar vários instrumentos, como eu disse para vocês, esses 4. E eu estava na igreja, e para que a gente vai para a igreja, como eu disse para vocês? Para adorar a Deus e para servir. Então eu nunca tive o meu ego, que eu vou tocar um instrumento que eu gosto. Não, eu estava lá para servir. O instrumento que precisava de música era o que eu tocava. Minha mãe não podia tocar teclado, eu tocava, eu assumi o teclado. Faltou o baixista da igreja, eu assumi o baixo. Principalmente no final, gente. Eu já estava tocando, já estava estabelecido, a gente tinha uma banda completinha na igreja, já estava tudo certo. Tudo redondinho, a banda tinha músicos para tudo. Eu era líder dos músicos, inclusive, fui líder durante muitos anos.
da Assembleia de Deus. Hoje em dia eu estou na IMUSC, a Igreja Missionária Unida. E já estava tudo estabelecido, eu estava tocando guitarra nessa época. A banda toda pronta. Chegou um irmão, que é o Geleia, a gente brinca que o apelido dele é Geleia, ele chama Anderson. Inclusive, ele acompanha as nossas aulas, nossas lives aqui. Se ele estiver participando aqui, um abraço para o Anderson. Ele chegou, ele era de, para quem não sabe, eu moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ele chegou de Belo Horizonte, aqui em Ribeirão Preto, e ele tocava guitarra. Era o irmão que eu descobri que tocava guitarra, a gente já estava com a banda pronta, e eu tocava guitarra. Eu sabendo que ele tocava também guitarra, o que eu pensei? Eu já toco guitarra, eu vou continuar aqui. Não, eu fui e convidei ele. Eu falei, você quer tocar, irmão? Conheci ele, conversei com ele. Falei, você tem desejo de tocar também guitarra? Quer participar da banda? Ele falou, eu tenho um desejo de tocar sim. O que eu fiz? Gente, eu não tinha um violão bom para mim tocar na igreja. Eu tinha violões simples. Muitos desses violões que vocês também têm, que é violão de estudante, que é esses violões simplesinhos. Aí o primeiro violão que eu tive, que era um pouquinho melhor, que era um violão elétrico, eu doei para uma casa de recuperação, que foi o primeiro violão que eu iniciei na música. Então esse violão eu tocava na igreja lá atrás, há muitos anos. Aí depois eu doei numa casa de recuperação. Como eu estava tocando já guitarra, então não tinha violão. Não precisava, só tinha um violão básico, mas não era elétrico, nada. E aí esse irmão chegou, o Anderson, e aí eu cedi meu espaço para ele tocar guitarra. E aí foi quando eu comprei esse violão, que vocês conhecem, muita gente gosta do som dele, que é o Fender que eu uso. Esse violão que eu uso aqui para ensinar vocês foi um instrumento que eu nem tinha necessidade até então de ter. Mas como eu sabia que tinha uma pessoa que também tocava guitarra, que poderia estar agregando na banda, eu falei, não, eu compro um violão, eu começo a tocar violão e ele toca guitarra. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque a gente está na igreja para servir. Então, tanto vocês que estão para iniciar, querendo começar a tocar na igreja, tem que ter essa consciência já desde o início, quanto os irmãos que já tocam na igreja, que estão me acompanhando aqui e que acham que são dono da igreja. Eu sou dono da banda. E que não dá espaço para outras pessoas também que estão iniciando na música, que quer começar a tocar. Por isso que eu faço esse trabalho, porque eu sei o quão difícil que é, principalmente se tem já músicos na sua igreja. Quando não tem ninguém, você é o primeiro a começar. É tranquilo. Agora, quando tem uma banda, dependendo quem são os músicos, eles se acham donos da banda, dono da igreja. E às vezes não cede espaço, às vezes não ajuda quem é mais iniciante, não tem paciência com quem é iniciante. Mas a gente tem que entender que até quem é músicos mais avançados, um dia foi um músico iniciante. Todo mundo tem um início. E se a gente não dá espaço para essas pessoas que estão começando a tocar agora, iniciar, no futuro acontece alguma coisa na nossa vida, a gente muda de igreja, muda de, por exemplo, de cidade, e a igreja vai continuar sofrendo, precisando de músicos. Então a gente tem que formar o máximo possível de músicos. Mas também isso não pode ser uma desculpa para quem tem um sonho de começar a tocar na igreja e falar, é porque na minha igreja ninguém dá espaço. Essa foi o outro comentário também que eu recebi quando eu abri essa caixinha de perguntas lá no Instagram. O irmão comentou, professor, é que na minha igreja os músicos não me dão espaço. Primeiro, nunca vai dar. Você não tem que estar esperando passivamente um espaço. Como eu sempre falo para vocês, você tem que fazer acontecer e não ficar esperando. Mas na minha igreja ninguém me dá espaço. Aqui na minha igreja ninguém me dá oportunidade. O que vocês querem que eu fale? Coitadinho, não, gente. Você não precisa necessariamente só tocar na banda da sua igreja. Ensaia um hino e toca, só você. Vai fazer outro trabalho. A música não serve só para você tocar na igreja. Você pode aprender para fazer evangelização. No culto de oração que não tem ninguém, você pode estar indo lá tocar. Mas ninguém quer tocar nos cultos que não tem ninguém. Todo mundo quer sentar na janelinha. Culto de domingo, igreja cheia. Culto de semana, de terça-feira, cadê os irmãos? Cadê os músicos? É culto de escola dominical. Cadê os músicos? Essa é a oportunidade de todos vocês que quer começar a tocar, iniciar. Não precisa começar a tocar no culto de domingo, no culto cheio. Começa pelos cultos vazios. Para as irmãs, nos ensaios do circo de oração, nas orações que tem, começa a tocar. Toca um louvor ou outro. Culto no lar, culto de célula. Não tem ninguém tocando, leva seu violão, leva seu teclado, começa a tocar por esses cultos. Escola dominical, não tem ninguém, culto de terça-feira, que é o culto de ensino, culto de começo de semana, não tem ninguém.
É aí que é a oportunidade que vocês têm de começar a tocar. E não ficar que ninguém me dá oportunidade. Oportunidade a gente cria, a gente faz. Inclusive tem um ditado que eu gosto muito que diz: quem não quer dá desculpa e quem quer dá um jeito. Então se você quer, você vai dar um jeito. Se você não quiser, você vai dar desculpas. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá desculpas. Então muita gente às vezes fica dando desculpa. Ah, é porque eu acho que eu não estou preparado. Ah, é porque eu estou com medo. Ah, o que o pessoal vai pensar de mim? Ah, que ninguém me dá oportunidade. É só desculpas. Só desculpas, gente. Então vocês têm que fazer acontecer e não ficar esperando. Culto de evangelização. Não tem ninguém tocando. Você tem essa possibilidade, essa oportunidade de começar. Então todo esse trabalho que eu estou fazendo, que eu estou trazendo aqui para vocês, se a gente não entender essa aula aqui de hoje, nada vai valer. Porque você pode ser o melhor músico de todos, pode assistir todas as nossas aulas, fazer parte de todos os nossos cursos. Se você não tiver alinhado esse propósito de tocar na igreja, da importância de ser um levita, de saber que vocês são mais do que capazes, mais do que vencedores, que Deus não colocou isso no seu coração para te deixar confuso. Se você está aqui, se vocês gostam de música, é porque você já tem o desejo e o propósito no coração de aprender para tocar no reino de Deus. Deus já colocou isso. Então, se vocês não entenderem isso, de nada vai adiantar nenhuma das aulas que eu passar a semana que vem, ou de nada que eu ensinar dentro dos cursos, porque não vai fazer sentido. Como eu disse para vocês, é propósito. Se fosse para mim estar dando aula por dar, eu estaria ainda dando aula nas escolas de música que eu trabalhava, para os meus alunos presencial. Estaria dando muito menos aula, estaria com a minha voz e teria muito mais tempo. Mas por que eu tenho esse propósito? Porque eu quero ajudar vocês a se tornarem músicos preparados para tocar no reino de Deus. Quando eu falo tocar no reino de Deus, não é necessariamente você tocar na igreja, mas pode ser tocar num grupo de célula, é usar o seu talento, é usar o seu instrumento em prol do reino de Deus. Professor, só quero aprender como hobby. Mas eu quero tocar só as musiquinhas. Mas se você não for usar pro reino de Deus, essa aula não é para você. Esse canal não é para você. As redes sociais não é para vocês. Para quem não quer usar em prol do reino de Deus. Agora, se vocês estão aqui e o desejo de vocês é aprender para adorar a Deus, para usar como ferramenta nas mãos de Deus, esse é o canal que vocês têm que seguir. Essas são as aulas que eu estou criando justamente para ajudar e facilitar ao máximo todos vocês. Esse é o propósito que eu tenho. Antes, como que eu ajudava na igreja? Como que eu ajudava no reino de Deus? Tocando. Eu era, como eu disse para vocês, levita na casa de Deus e eu tocava em uma igreja. E qual foi a necessidade que eu percebi? Gente, eu sou uma pessoa só. Para quem não sabe, meu cunhado, o irmão da minha esposa, ele é pastor. Ele direto me convidava para tocar na igreja dele. Aqui onde eu moro, no prédio onde eu moro, tem um monte de pastores. Toda semana, um monte desses pastores me convidava para tocar na igreja deles. Amigos meus que são pastores, eu conheço um monte. Direto o pessoal estava me chamando para me visitar e ajudar a igreja deles tocando. Qual que é o problema? Gente, eu sou uma pessoa só. Eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então eu percebia que tinha uma grande lacuna, uma grande dificuldade de músicos para estar tocando. Isso eu vejo na prática aqui na minha cidade. Para quem não sabe, eu moro numa avenida aqui. Na avenida onde eu moro tem mais de 10 igrejas. Deve estar beirando umas 20, 30 igrejas. Aqui na avenida onde eu moro tem um monte de igrejas. No mesmo quarteirão tem umas 4. E se a gente for contar quantas igrejas tem músico, para vocês terem uma ideia, se a gente juntar essas 20 igrejas que tem aqui só nessa avenida, fora os outros bairros que a gente tem as outras avenidas, e fora as outras cidades. Se a gente juntar todas essas 20 igrejas, se tiver 3 igrejas que tem músico, é muito. Eu passo em frente da dó. As igrejas, todo mundo colocando ou playback ou batendo palma, não tem ninguém tocando. Por quê? Porque falta músicos. E aí que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Falei, muito melhor do que só eu tocar, é eu formar novos levitas, novos músicos para estar adorando a Deus. E quando eu falo sobre essa falta de músicos, não é só aqui na minha avenida onde eu moro, ou aqui no meu bairro ou na minha cidade, não, gente. Isso é geral. A maior parte das igrejas falta músico. Normalmente tem músico em igrejas grandes, sede,
Mas congregação falta muito músicos. E você tem a possibilidade de estar criando uma nova banda e ajudando aí na sua congregação. Então a gente só consegue mudar essa realidade tendo o propósito alinhado para o que tem que ser feito. Primeiro, saber o que estudar da forma correta para conseguir ter resultado. Segundo, não ficar com desculpa, com mimimi, com medo, porque você não está indo para fazer para o homem, para nenhuma pessoa da sua igreja. Você está indo para fazer para Deus. Então, se é para Deus, se está alinhado isso, independente do que as pessoas vão falar, ou se você vai errar, se elas vão criticar, se elas vão rir de você, tanto faz. Você não está indo para apresentar para elas, você está indo para adorar a Deus. Então você vai dar o seu melhor, Deus vai saber do seu coração e está tudo certo. Então eu espero que depois dessa aula, todo mundo que falava, professor, eu tenho medo de tocar. Gente, esquece, se vocês continuar com essa questão de achar que está com medo, é até pecado, porque agora, quando você ainda está na inocência, eu tenho medo, mas não sabe de onde vem, beleza, agora vocês não são mais inocentes. Vocês sabem que esse trabalho é para ser feito pro reino de Deus e para Deus, e não para as pessoas. Entende? Quem é que tem que ter medo, receio de estar tocando? Uma pessoa que é do meio secular. Eu vou tocar, vou fazer um show, porque elas estão tocando para os homens. Eles estão apresentando para as pessoas que estão ali. Agora, nós que somos cristãos, a gente está indo adorar a Deus. Então, é outro objetivo, é outro propósito, é completamente diferente. Então, o medo não tem que existir. Mas vai dar um gelinho. Gelinho dá mesmo, porque tem pessoas ali, você não sabe como vai ser, mas se você coloca e alinha sua mente, você consegue alinhar qual que é o propósito e para que você está indo fazer na sua igreja, que é para adorar a Deus, esquece. O medo não vai ser suficiente para te barrar. Receio, medo pode ter, mas se está alinhado o seu propósito, isso vai ser muito menor do que o seu medo. Você vai ser capaz de começar a tocar na sua igreja o mais rápido possível. Tá bom, gente? Então, para quem não sabe, a gente vai ter um evento que vai ser o nosso desafio da harpa cristã, que vai ser um exemplo, vai ser um evento, vai ser um evento muito legal que vai acontecer agora dia 19, 20 e 21 desse mês. Na verdade, vai ser a semana que vem agora, já que vai acontecer esse nosso evento. E esse evento, para vocês participar, vai ser gratuito. É só se inscrever para poder estar participando. Por que eu tenho que se inscrever, professor? Primeiro, para você garantir que vai receber o link da aula para não perder a aula. E a segunda coisa, porque a gente vai mandar os materiais para vocês também, que são os materiais complementares em cima dos temas que a gente vai estar falando. Os conteúdos que vai ser passado são conteúdos que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Por quê? São técnicas que eu desenvolvi e que são focadas e direcionados para vocês que são músicos cristãos. Tá, gente? E para você fazer a sua inscrição é muito simples, muito fácil. Aqui está a nossa live. Se vocês descerem aqui na descrição, olhem aqui na descrição da live. Está escrito no primeiro link, Desafio da Harpa Cristã, dias 19, 20 e 21. Faça a sua inscrição aqui. Só você clicar nesse link que você vai ser direcionado para essa página. Você vai colocar o seu nome e o seu e-mail e clicar em me cadastrar. Na segunda página vai ter um link do grupo do WhatsApp para vocês entrarem também, que a gente vai mandar os materiais para vocês no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, gente, pode ficar tranquilo, ninguém pode mandar mensagem, é um grupo fechado, só para vocês receberem material e as informações das nossas aulas. Então não vai ficar aquele monte de comentário, enchendo o celular, vai ser para vocês receber o link da aula e o material que a gente vai disponibilizar para vocês das aulas. E aqui explica um pouco mais sobre como vai funcionar e como que é o nosso método. O método mais rápido para você conseguir tocar os hinos da harpa cristã, mesmo que você seja iniciante do zero. Entenda a diferença entre o método convencional, que te deixa desanimado pela demora para ter resultados, para o método do melodias e riffs, que te faz tocar fluentemente em pouquíssimo tempo. E aqui eu quero que vocês entendam algo muito importante, gente, que é sobre isso daqui. Essa questão do método convencional, você vai levar de 6 a 8 meses para você começar a entender sobre leitura de partitura, tablatura, fazer um monte de exercícios e teorias, que vai demorar muito o seu processo de aprendizado. E depois você vai estudar mais 6 meses para tocar suas primeiras notas e acordes básicos. Se juntar isso tudo, dá um ano, de 1 ano a 1 ano e meio,
para você conseguir tocar os seus primeiros hinos completos, fazendo a base e o solo. Eu já comentei algumas vezes que tem pessoas que tocam há mais de 5 anos e até hoje não sabem fazer solo, porque acredita que fazer solo é apenas para músicos avançados. E por que isso? Por que as pessoas ensinam do jeito que é tão demorado, gente? Primeiro, pelo fato desse ser um ensino que já vem de gerações, as pessoas vão passando de uma para outras, mas não é atualizado esse ensino. E a segunda coisa é que a oportunidade do professor te enrolar ao máximo, te segurar na escola de música, no conservatório, ou seu professor particular, para poder ganhar seu dinheiro. Porque quanto mais você demora e fica pagando mensalidade, melhor para o professor. Agora, por que a gente tem um método que é muito mais rápido, que você vai aprender 10 vezes mais rápido do que isso? O método MP10X, que eu vou apresentar para vocês, que é um método próprio, você vai conseguir tocar os primeiros solos dos hinos da harpa cristã com 3 dias apenas, o que você levaria 6 meses, 8 meses para conseguir fazer. O método função TSD, você vai tocar os seus primeiros hinos com apenas 4 dias. Com uma semana, com 7 dias, se vocês treinar, vocês já vão ser capazes de tocar solos e a base fluentemente, o que você levaria de 1 ano a 1 ano e meio. E por que funciona tanto o nosso método e por que os outros métodos demoram tanto? Porque, como eu disse para vocês, isso é um propósito de Deus na nossa vida. Eu quero formar vocês músicos, levitas, preparados para tocar no reino de Deus o mais rápido possível. Porque a gente não tem tempo para perder. Quantas igrejas que estão precisando de músicos? Eu falei para vocês aqui que tem inúmeras igrejas, só aqui na minha avenida tem mais de 20 igrejas, e se a gente tiver 3 igrejas que tem músicos, é muito. Então, quanto mais pessoas eu conseguir formar, ajudar vocês a se tornarem músicos melhores, vocês vão conseguir ajudar na congregação de vocês. Esse é o propósito principal nosso. Eu acredito que não tem ninguém que dá aula focado, direcionado, e que tem um método focado e direcionado para quem tem um sonho de tocar na igreja, para quem é músico cristão. As pessoas às vezes até falam, que é o método para você tocar na igreja, mas você vai ver, elas estão abordando temas de músicas seculares, elas estão abordando várias coisas e elas querem pegar o máximo de pessoas possível. Se é cristão ou se não é cristão, para eles tanto faz, porque o objetivo deles é só ganhar dinheiro. O nosso objetivo e nosso propósito, como eu disse para vocês, é muito maior. Eu não disse para vocês que hoje em dia eu só dou aula para quem é cristão? O nosso curso já é focado e direcionado para quem quer tocar na igreja. Direto chega pessoas falando, professor, queria voltar a fazer aula com você, ex-alunos meus que não eram cristãos, ou pessoas que falam, eu queria começar a estudar com você. Toda semana eu estou passando os alunos, pessoas, indicações, pessoas que querem fazer aula comigo, para amigos meus que dão aula. Que eu falo, meu curso não vai servir para você, porque é um curso focado e direcionado para quem é cristão e para quem quer tocar na igreja. E há muita gente que não é nem crente, nem cristão. Eles nem sabem o que é hino da harpa cristã. Eles não são o que são, nem sabem o que são os repertórios evangélicos. Então isso acontece demais, gente. Então o meu propósito aqui é tornar o máximo de pessoas e de levitas preparados para tocar no reino de Deus. Esse é o trabalho que eu tenho feito durante mais de 2 anos, que é justamente ajudar vocês a aprender e se tornar levitas preparados para tocar no reino de Deus. Então eu tenho pressa de ensinar vocês. Por isso que eu sempre estou desenvolvendo novas metodologias, o mais direcionado possível e a forma mais rápida possível, porque eu quero que todos vocês aprendam e comecem a tocar na igreja. Para mim é uma satisfação, é um prazer e a melhor recompensa de todas é quando eu recebo o depoimento de algum aluno meu falando, professor, comecei do zero e já estou tocando na igreja com 2 meses ou com 3 meses. Professor, obrigado, eu estava prestes a desistir da música e depois que eu comecei a estudar com o senhor, aprendi e já estou tocando na igreja. Professor, tentei lá atrás, achei que não tinha mais jeito, que eu não seria capaz e hoje eu estou adorando a Deus, estou conseguindo ajudar na minha congregação. Isso para mim é muito gratificante. Para mim é o que me move. Isso é realmente o que me move a estar aqui presentes, trazendo as aulas para vocês, ajudando vocês, porque não tem recompensa melhor do que isso. É ver o reino de Deus crescendo, tendo os levitas cada vez mais nas igrejas, não só na minha cidade, no meu estado ou no meu país. A gente tem aluno do mundo inteiro, de vários países,
E todos eles falam a mesma coisa. Ah, na minha igreja aqui na Suíça, a gente tem aluno da Europa, dos Estados Unidos, de vários lugares diferentes, e todos eles falam, na minha igreja aqui não tem músico. Para pensar, gente, quantas pessoas que não estão tocando ainda, não por falta de capacidade, mas sim por falta de método, ou por nunca ter tido a possibilidade e a oportunidade de conhecer um professor que vai ensinar o que você precisa para tocar na igreja, e não o mesmo ensino que é passado para todas as pessoas, para quem é cristão, para quem não é cristão. Uma escola convencional, hoje em dia, você vai estudar, o que você vai aprender? Qual que é o repertório? Você vai aprender a tocar música sertaneja, vai aprender a tocar música pop rock, porque é o repertório passado. Eu sei disso por quê? Porque eu dei aula durante muitos anos da minha vida em escola de música, em conservatório. E é exatamente isso, até hoje, que é o repertório é a grade curricular das pessoas ensinar. O repertório não é cristão, não é direcionado, não existe outro curso focado 100% para tornar vocês músicos preparados para tocar no reino de Deus. Tá? Então isso é para vocês poderem ver que todos nós temos capacidades de aprender. E tem mais um exemplo, gente. Depois eu vou passar alguns vídeos, inclusive, para vocês verem, para não ficar muito extensa a nossa aula. Eu só estou citando, mas depois eu vou passar os vídeos, depoimentos desses alunos, que talvez está frustrado por alguma palavra que você recebeu, que alguém disse para vocês. Eu tenho um exemplo de uma aluna, que é a nossa aluna Ruth, de teclado. Eu entrevistei ela, inclusive tem um podcast para quem quiser assistir. Se chama Ruth, escreve Ruth Melodias e Riffs, que vocês vão encontrar aqui nas nossas redes sociais. Que ela começou a tocar, a primeira vez que ela foi tocar na igreja, o irmão dela riu dela, o irmão de sangue dela. E aí ela viu que o irmão dela estava rindo e ela guardou o instrumento. Isso ela tinha... ela era adolescente, passando da pré-adolescência para ser jovem. E ela foi e guardou o instrumento dela. Esse dia, que foi a primeira vez que ela foi tocar na igreja, o irmão dela riu, ela viu o irmão dela rindo dela, e ela guardou o instrumento dela. Sabe por quantos anos, gente, ficou guardado esse instrumento? Por mais de 15 anos. Sabe quanto tempo depois que ela começou a estudar? Mais de 30 anos. Eu tenho 33 anos, para vocês terem uma ideia. Ela levou mais do que eu tenho de idade, praticamente, para retomar os estudos e realmente começar a tocar na igreja. E na pandemia ela viu um anúncio nosso, uma chamada assim, de um evento assim como esse, que vocês vão estar participando. Ela foi, se inscreveu, participou, entrou no nosso curso de teclado gospel, começou a estudar. E sabe o que é o mais incrível? Ela não só aprendeu, como hoje em dia ela toca na igreja, junto com o esposo dela que toca baixo. Ela toca para o coral, ela canta super bem, toca super bem e realizou um sonho de mais de 30 anos. E foi tão incrível isso, porque ela chegou até a tratar isso depois com o irmão dela. Porque nem o irmão dela nem sabia disso, mas foi algo, uma frustração que ela teve lá atrás, um bloqueio que ela criou, que ela não conseguia aprender mais. Se ela não tivesse visto essa chamada nossa, se ela não tivesse inscrito ou participado desse evento, se ela não tivesse entrado no curso e estudado, talvez ela estaria até hoje com o instrumento dela guardado por mais de 30 anos e com a frustração e o sonho e o desejo de estar tocando e achando que não seria capaz. Muitos de vocês provavelmente também estão nessa situação, achando que não é mais capaz de aprender. Ah, passou meu tempo. Ah, eu já tentei e não consegui. Gente, quantos alunos que eu já recebi depoimentos que falavam a mesma coisa e depois que aplicou o método TSD e o método função TSD e o MP10X conseguiram aprender muito rápido. Então vocês vão ver que é completamente diferente o nosso método de tudo que vocês já viram. E eu tenho certeza que todos vocês vão ter grandes resultados. Quem não se inscreveu, se inscreva para o evento. Para quem está aqui no canal do YouTube, o link está na descrição aqui dessa live. Para quem está lá no Facebook assistindo a gente, na nossa página do Facebook tem um link, ou então vem aqui para o canal do YouTube que tem o link também. E para quem está acompanhando a gente pelo Instagram, na nossa bio também tem o link, no nosso perfil do Instagram tem o link, mas para quem tiver dificuldade lá no Instagram, pode me mandar uma mensagem inbox que eu vou mandar o link para vocês.
E também, para quem está acompanhando a gente aqui no TikTok, vem aqui para o canal do YouTube, que é o Melodias e Riffs, para você poder estar se inscrevendo, para você poder estar fazendo o seu cadastro e participando do nosso evento, porque vai ser muito incrível. E talvez seja a última chance, a última oportunidade que muitos de vocês vão ter. Talvez você já esteja prestes a desistir da música pelo fato de achar que é muito difícil e que você não tem capacidade. Mas todos nós temos total capacidade de aprender. Eu vou deixar o link aqui, inclusive, nos comentários para vocês poderem acompanhar. Para quem está no canal do YouTube, eu mandei o link aí. É só clicar nesse link que vocês já vão ser direcionados para a página para poder fazer o seu cadastro gratuitamente, só por seu nome e seu e-mail que você já está cadastrado. Eu mandei aqui em todas as redes sociais para vocês o link. Eu não sei se é clicável no TikTok. Se não for, vem aqui para o canal do YouTube. E para quem está no Instagram, não é clicável, infelizmente, esse link. Então vocês precisam vir aqui para o canal do YouTube para pegar o link e estar se inscrevendo. Quem está no canal do YouTube ou no Facebook, está aí o link. É só clicar nesse link que vocês já vão ser direcionados para a página para poder estar se inscrevendo. Tá bom, gente? Então, esse era o tema de hoje. Tenho medo de tocar na igreja, como resolver esse bloqueio? Acho que está mais do que resolvido, pelo menos eu espero, com todos vocês depois dessa aula de hoje. Espero muito que essa aula venha ajudar vocês. É uma das aulas mais importantes, de longe, de todas, porque você pode ser o melhor músico de todos. Se você tiver esse bloqueio, medo de tocar na igreja, não tiver essa consciência de que você está fazendo isso para adorar a Deus, você não vai conseguir tocar nunca e não vai adiantar nada você ser um grande músico que só toca dentro da sua casa e não conseguir estar tocando na sua igreja. É como a gente fala, você sendo um músico que toca muito bem e que poderia estar ajudando a sua igreja, mas você tem vergonha de estar tocando, é a mesma coisa de você ser uma moeda super valiosa de ouro dentro de um baú debaixo do mar. Uma moeda de ouro debaixo do mar, num baú, pode ser muito valiosa, mas ela estando lá, não tendo função e aplicação, ela não tem valor nenhum. Pode ser o melhor ouro de todos. Se você é um ouro, uma moeda de ouro, dentro de um baú, no fundo do mar, você não tem valor nenhum. E é a mesma coisa de um músico que tem total capacidade, que toca super bem e que poderia estar ajudando no reino de Deus e ainda não ajuda. Por quê? Porque ainda tem medo. Então você talvez é uma moeda no fundo do mar. Mas espero que depois dessa aula você seja resgatado e começa a aplicar tudo o seu talento, tudo que você sabe e tenta melhorar cada vez mais em prol do reino de Deus. Tá bom, gente? Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, assistam e reassistam essa aula algumas vezes, porque segunda-feira vai ser muito incrível o nosso evento que vai ser o Desafio da Harpa Cristã. Tá bom, gente? Agora eu quero ir para as perguntas, quero ler aqui algumas perguntas de vocês e entender quais são as dúvidas ou comentários. Se alguém tiver aí, eu vou estar lendo aqui e respondendo vocês. Tá bom? Então vamos lá para as perguntas, vamos lá ler os comentários de vocês antes da gente estar finalizando a nossa aula aqui de hoje. Vou começar aqui pelo YouTube do canal do YouTube Melodias e Riffs Teclado. A luz está bem no meu olho aqui, ó. Não assisti ainda, hoje estava na igreja, vou ver agora. Boa noite, também estava na igreja, cheguei agora. Glória a Deus, essa ministração nas nossas vidas, amém. A Lena falou ali, professor, você falou tudo que acontece comigo. Então, espero muito que você agora mude a sua concepção e a sua forma de pensar sobre a música. Não quero ninguém com medo, gente. Eu quero, na verdade, receber testemunhos agora, a partir de agora, de vocês, falando que já estão tocando na igreja, estão adorando a Deus e que começaram a usar o talento de vocês em prol do reino de Deus. Vamos lá para as perguntas. O Marcos falou aqui, ó, quero aprender a tocar de ouvido para tocar sem medo na igreja. Já foi caído por terra essa questão, Marcos.
Como eu disse para vocês, essa questão de tocar de ouvido não é a solução de todos os problemas, e tocar sem medo não tem a ver com você tocar de ouvido ou não, tem a ver com você estar preparado e ensaiar o hino. Se você toca de cor, lendo cifra, partitura, tablatura ou de ouvido, tanto faz. Na hora que você está tocando na igreja, você tem que estar preparado. E o ouvido não é a solução para todos os problemas. Então, mesmo se você for na igreja tocar lendo uma cifra, já é o suficiente, desde que você toque certo. Tá? Então, não espera você tocar de ouvido para começar, porque senão você nunca vai começar. Inclusive, como eu disse para vocês, eu comecei a tocar na igreja, eu não sabia tocar de ouvido e, na verdade, eu não sabia nem todos os acordes maiores e menores. Eu só sabia os acordes naturais e não sabia fazer pestana. Só sabia fazer o dó, ré, o mi, o fá eu não sabia, porque era pestana, o sol e o lá. O si eu também não sabia, porque era pestana. Minha mãe ia editando as notas para mim e eu ia acompanhando. E foi assim o meu começo. Mas eu não usei de desculpas, como disse para vocês, e nem esperei eu estar preparado para começar. Porque quem capacita é Deus e a gente tem que começar dando o nosso melhor e aos poucos a gente vai melhorando, mas tem que começar antes de esperar estar preparado ou estar perfeito. Até tem um ditado também que eu gosto muito que diz: feito é melhor do que perfeito. Então não espera você estar preparado, saber tocar de ouvido para começar. Começa do jeito que você está e você vai aperfeiçoando na trajetória, no caminho. A Maria falou aqui, ó: a paz do Senhor, professor, você é uma benção, continue assim, amém. Lá, o Laércio falou aqui, ó: na minha igreja, preciso começar a tocar porque na minha igreja não tem músicos, então essa responsabilidade está nas suas mãos, hein, de começar essa obra e montar e formar outros músicos e vocês montar o grupo de louvor de vocês. O Marcos falou: bom que esse professor ensina música cristã, isso é maravilhoso, ninguém faz isso além dele. Vou querer fazer um curso com você, professor. Amém, vai ser super bem-vindo à nossa família do Melodias e Riffs. O Laurindo falou aqui, ó: paz do Senhor, professor, eu tenho muito medo de errar as notas, então agora não vai ter mais, porque depois dessa aula eu já expliquei que a gente não vai para fazer nada para as pessoas, então medo a gente não tem que ter. Obviamente que a gente também tem que ter consciência que tem que se preparar, a gente não vai chegar lá tocando de qualquer jeito. Ensaiou em casa, conseguiu tocar, você é capaz de tocar um hino apenas, você já é capaz de tocar na igreja. É só não prestar atenção nos irmãos, você não está indo para tocar para homens e sim está indo para adorar a Deus. O Marcos falou: muito boa essa visão. A Rose, acho que é Rosa Leia, acho que é isso. Eu tenho grande desejo, professor, algum dia vou conseguir. Muitos professores já me disseram que não tenho talento. Não existe essa questão de talento, tá, gente? De você ter ou não ter. Quem tem que falar isso não é seu professor. Quem tem que falar isso é Deus, tá? Se você tá aqui acompanhando essa aula é porque você já tem o desejo no seu coração de aprender. E se você tem esse desejo no seu coração, não vem de você, vem de Deus. Nada vem da gente, tudo é de Deus e é por Deus. Então, com certeza, Deus já colocou esse desejo no seu coração e, como disse anteriormente, nenhum pai é insano suficiente de mostrar algo, um doce, alguma coisa que seu filho gosta e ele querer e ele tirar. Então, seu Deus, o seu pai, o nosso pai, ele também não colocou esse desejo no seu coração para falar que você não tem talento. Então, foi ele que deu todo esse talento para você e colocou esse desejo no seu coração. A única coisa que você precisa fazer é granjear o seu talento, dar um passo em prol da evolução. O Marcos Paulo falou aqui, ó: acredito que tenho um chamado. Eu não era evangélico, mas Deus me levantou, me levou para a igreja. Os irmãos de lá souberam que eu sabia tocar violão e agora estou no grupo de jovens. Quero aprender mais para tocar. Amém. É isso aí. O pastor Paulo falou ali: professor da paz do Senhor, eu já toco e quero evoluir. É isso aí. Fico muito feliz. Parabéns. Acho que é presbítero, é PB, presbítero Paulo. O Marcos Paulo falou aqui, ó: lá sou o mais novo que sabe tocar violão. Às vezes Deus me colocou lá para eu ficar firme e tocar na igreja. Amém. Só tenha uma consciência, Marcos. Tá bom? Ó, isso serve não só para o Marcos, mas serve para todos vocês que vão na igreja, que é novo convertido ou que até vai na igreja há muito tempo. Gente, você tocar ou você fazer algo na igreja não é o motivo de você estar firme na igreja, tá? Então, nunca usa isso como muleta. Por exemplo, como você comentou aqui, talvez Deus me colocou lá para ficar firme.
e tocar na igreja. Essa questão de colocar lá para tocar não é para você ficar firme, porque antes da gente ser músico, a gente tem que ser cristão, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Você tá na igreja não para tocar, e Deus não te chamou primeiro para tocar. Deus te chamou primeiro para adorar e depois vem a nossa função de levita, de tocar. Mas antes de ser levita, a gente é cristão e adorador. Então você não tem que estar firme na igreja por conta do seu cargo ou pelo fato de você tocar. É muito além disso. Não é por uma obrigação, por uma função que você tem na igreja. E sim pelo simples fato de que Deus te resgatou, Deus te abençoou e Deus morreu na cruz para nos salvar. Então esse é o principal motivo da gente adorar a Deus. Então, se você já é salvo, Deus te deu essa oportunidade, então agarra ela com unhas e dentes e não usa a questão de você tocar como uma muleta para você continuar na igreja. Você tem que estar na igreja não pelo fato de você tocar. Independente se você tocar ou não, se você conseguir tocar na igreja, for um levita, ajudar na sua igreja, ou se chegar outros músicos, ou não tiver nenhuma serventia, função de você tocar, você ainda é cristão, porque você vai na igreja para adorar e porque Deus nos salvou, tá bom? Então todos vocês que estão começando a tocar na igreja agora, que são novos convertidos ou músicos cristãos há muito tempo, gente, a gente não tem que ir na igreja pelo fato do nosso cargo ou para tocar, a gente tem que ir para adorar a Deus, porque antes da gente ser músico, a gente é cristão, tá bom? A Beth fala ali, ó, professor, eu tenho 52 anos e ainda não consegui realizar o meu sonho. Já sou sua aluna e estou no começo dos meus estudos. E agora, com o seu método, eu espero realizar esse sonho. Amém. Tenho certeza que você vai conseguir sim. É só seguir cada uma das aulas, colocar tudo em prática, que o resultado é consequência desse trabalho que você vai estar fazendo. O Eliseu falou aqui, ó, essa humildade é difícil nos dias de hoje. Ninguém quer dar espaço e te ajudar. Isso é verdade, mas, como eu disse no começo, a gente tem que fazer acontecer. A gente não tem que esperar a oportunidade, a gente tem que criar as nossas oportunidades, tá bom? Então, algumas igrejas vai ter pessoas que vai ajudar, que vai ter essa boa vontade de te formar, de te ajudar, de te instruir músicos mais avançados, e vai ter outros que não. Então, essa oportunidade, esse espaço a gente tem que criar e a gente tem que fazer, tá bom? O João Batista falou, boa noite, quero aprender solar. Você vai entender tudo sobre isso na nossa semana do Desafio da Harpa Cristã, já entendendo o método função TSD, tá bom? Segunda-feira já vai aprender, vai entender isso. Laurindo falou ali, professor, vou dar o meu primeiro passo em nome de Jesus, amém. O Ailton falou aqui, ó, só fala e não ensina nada. Se isso não é ensinar, Ailton, eu acho que não tem o que ensinar. Inclusive, para quem acha que essas aulas são aulas práticas, não são, tá, gente? Como eu disse para vocês, o nome é Aquecimento para o Desafio da Harpa Cristã. Quem quer ver aula prática de instrumento, a gente já fez hoje mais cedo. Quem estava comigo presente aprendeu muito. Quem não estava presente não aprendeu nada. Então, antes de julgar e falar que eu não estou ensinando nada, eu creio que essa aula é mais importante do que se eu estivesse ensinando qualquer coisa. Porque se você não tem o objetivo certo do que estudar, como estudar e qual é o propósito principal de tudo que a gente faz, não tem sentido e serventia nenhuma. Então, antes de você achar que todas as aulas têm que ser prática, a gente tem que ter a consciência do porquê que a gente estuda e o porquê que a gente faz tudo isso. Tá bom? Então, a aula prática já foi dada hoje mais cedo. Se você perdeu a aula, tá ainda disponível para você poder assistir. E para quem não sabe, essas aulas todas que a gente está fazendo à noite são aulas justamente de fala. Se não serviu para você, infelizmente, eu acho que eu não consegui tocar no seu coração. Mas eu espero que tenha servido para outras pessoas. Tá bom? Laurindo falou aqui, alguns hinos da harpa que eu aprendi foi com o Senhor, professor. Amém, que legal. Fico muito feliz. O pastor, acho que é pastor, tá PR aqui, Anderson, Adenardo, acho que é isso. Adenardo falou aqui, ó, quero muito aprender. Aqui é Juliana, colocou ali que é Juliana. Então você vai aprender muito, inclusive quem não está assistindo, gente, as aulas, a gente tem aula ao vivo
toda segunda, terça e quinta-feira no horário do almoço. Às 11 horas a gente tem aula de contrabaixo no canal Melodias e Riffs Baixo. Depois às 11 horas é aula de teclado no canal Melodias e Riffs Teclado. Depois, ao meio-dia, a gente tem a nossa aula de baixo, que é no canal Melodias e Riffs Baixo. E sempre às 1 hora da tarde a gente tem as nossas aulas de violão no canal Melodias e Riffs Violão, tá bom? A Valentina falou aqui, ó. Eu sonho em tocar na minha igreja, mas tenho medo de não conseguir e me acharem ridícula por ser mais velha. Valentina, como eu não sei se você assistiu a aula aqui, que eu disse antes, você não tem que estar preocupado com a opinião das pessoas, você tem que estar preocupado em adorar a Deus. O que elas vão achar, se elas te acharem ridícula, se elas acharem que você está errada, independente do que elas pensar, isso tanto faz. Por quê? O objetivo não é ir agradar as pessoas, é ir agradar a Deus. Então, se você estiver preocupado com as pessoas, você pode fazer o melhor louvor de todos. Porque seu louvor não vai chegar no trono de Deus, porque você não está com o propósito de adorar a Deus. Você vai estar com o propósito pensando em como que as pessoas vão reagir sobre você. Então, a gente tem que estar alinhado em querer adorar a Deus. O que as pessoas vão pensar, tanto faz. Quando você entender isso, você vai tocar sem medo nenhum. E se alguém criticar você, você não vai se importar, porque o objetivo principal é muito maior. Não é adorar as pessoas ou esperar algo em troca das pessoas. Que eles vão me elogiar, ou eles vão me criticar. Tanto faz se me elogiar, tanto faz se me criticar. O meu foco principal é adorar a Deus. Se você tem isso claro na sua mente, se o seu propósito está alinhado com isso, independente do que as pessoas acham, você vai fazer para Deus. Tá bom? E aí você não vai conseguir ter espaço na sua mente de esperar o que as pessoas vão falar. Tanto faz o que elas falar. Por quê? O que você está fazendo não é em prol delas, é em prol do reino de Deus. A Nina falou aqui, ó. Boa noite, eu já sou adoradora, mas só tem músicos aos domingos. Tenho cantado a capela, por isso quero tocar. E sou letrista, vai ajudar a compor. Sim, é muito importante, principalmente todas as pessoas que estão começando a cantar ou que já canta há muito tempo, e principalmente quem é compositor. Você precisa saber tocar um pouco para principalmente criar o esqueleto da sua música, dos seus hinos. Porque a partir do momento que você cria uma estrutura, fica muito mais fácil de um produtor musical depois criar os arranjos para você gravar ou para os músicos tocar também. Então é muito importante sim, tá? O Eliseu colocou aqui, ó, hashtag criando oportunidades. É isso aí, gente. A gente tem que criar a nossa oportunidade e não esperar ela bater na nossa porta. Ele falou aqui, ó, aprendi muito hoje, professor. Como sempre, aulas práticas ou não têm ajudado muitas pessoas. Amém. A Nina falou aqui, ó, a aula mais cedo foi bênção, sim. Já estou me arriscando. Gratidão. Jesus abençoe. Amém. E aqui a gente tem os últimos comentários lá no outro canal, que é da missionária Ana, colocou aqui, boa noite, a paz do Senhor a todos, primeira vez no canal, e ela colocou, eu tenho um grande sonho de tocar na igreja, amém, espero que todos vocês tenham esse desejo no coração, porque esse é o propósito principal de tudo isso que a gente faz e desse canal existir. Tá bom, gente? Então, na segunda-feira, no dia 19, 20 e 21, que vai ser segunda, terça e quarta-feira, a gente vai ter um encontro marcado sempre às 9 horas da noite para nosso desafio da harpa cristã. Vai ser um evento incrível, sensacional, que eu vou dar o meu 100%, meu 110% para ajudar ao máximo cada um de vocês. Vou tentar ser o mais didático possível, mas venham com o coração aberto, venham com o seu instrumento preparado, não só assistam às aulas passivamente, mas assista e cumpra os desafios que vão ser passados. Se vocês seguirem à risca cada uma das aulas, tenham certeza que vocês vão ter grandes resultados e tenham certeza que muitos de vocês vão se tornar já músicos levitas para tocar no reino de Deus. Já vão ser capazes de tocar os primeiros hinos de vocês, mesmo se você nunca relou a mão no instrumento. E para quem já toca um pouco, você vai entender qual que é a forma correta de estudar e qual que é o caminho que você tem que trilhar para se tornar um músico mais completo e um músico preparado para tocar no reino de Deus. Tá bom, gente? Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje, no nosso aquecimento
para o desafio da harpa cristã. Espero muito que vocês tenham gostado e principalmente entendido. Não adianta você simplesmente assistir essa aula, mas não colocar em prática. A gente só vê resultado a partir do momento que aplica nas nossas vidas. Então, entendendo isso, lembrem-se que tudo que a gente faz é em prol do reino de Deus e não em prol dos irmãos, das pessoas que você faz na igreja. Se é esse o propósito do seu coração tocar para ajudar no reino de Deus, a opinião das pessoas é secundária, porque o propósito principal é Deus, é adorar a Deus e fazer o nosso melhor. Tá bom? Então eu espero muito que eu consiga incentivar e transformar a vida de cada um de vocês através dessa live. Assista e reassista quantas vezes vocês quiserem ou precisar e compartilhe essa aula, essa live com algum irmão da sua igreja, com os músicos da sua igreja. Compartilhe essa aula com um grupo dos jovens, círculo de oração, dos adolescentes, qualquer grupo que você faz parte da sua igreja, porque eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar muitas pessoas que também têm um sonho de aprender a tocar um instrumento para estar adorando a Deus também. Tá bom, gente? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, entendido essa aula de hoje e nos vemos amanhã novamente às 9 horas da noite para mais uma aula e para mais um aquecimento para o desafio da harpa cristã. Não esqueçam de deixar o seu likezão, seu joinha, para quem ainda não deixou. Aproveita agora no final da aula para poder estar deixando e não esqueça de estar seguindo a gente em nossas redes sociais. Aqui vai ficar passando todas elas, mas a gente está presente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, na Twitch e no TikTok. É só escrever Melodias e Riffs Violão que vocês vão encontrar a gente em qualquer uma dessas redes sociais. Se você quer aprender a tocar violão, se você toca teclado e quer aprender a tocar teclado, escreva em qualquer uma dessas redes sociais Melodias e Riffs Teclado. E se você quer aprender a tocar baixo, é só escrever Melodias e Riffs Baixo em qualquer uma dessas redes sociais, que vocês vão encontrar os nossos canais e todos os vídeos que a gente traz com muito carinho para todos vocês. Então, muito obrigado a todos por terem participado até agora, quase 11h30 da noite. Tanta gente aqui presente, eu fico muito feliz com o carinho de vocês e mais feliz ainda de saber que todos vocês estão num único propósito, todos nós, que é adorar a Deus com excelência. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus, uma ótima noite, até a próxima. Valeu, tchau!